E aí, tagarela, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo de Pijama. E hoje com um tema muito importante: os desafios da maternidade sobre a ótica do Evangelho. E aí, será que quando nasce um neném, nasce uma mãe? Ou talvez nasce um neném, nasce uma culpa? Como lidar com a maternidade a partir da palavra de Deus? Essas serão algumas das perguntas que as minhas convidadas vão responder nesse episódio. Então, roda a vinheta. Gente, que legal! Estamos com mais um episódio e hoje eu trago para vocês três amigas, três mulheres incríveis das quais eu me inspiro muito, tanto ministerialmente como também como mãe. Trago para vocês a Z, que está aqui do meu lado. Prazer, pessoal. Fala um pouco de ti, Z, quem você é, de onde você é. E começo dizendo meu nome não é Zenaide. O Z vem de Thaís, desde a creche, então sim, é Z, mas de Thaís. Eu sou mãe do Ezra, que tem 7 meses atualmente, e está passando pela introdução alimentar. Estamos sobrevivendo com a graça de Deus. E eu também trouxe para conversar com a gente hoje a Jéssica. Jéssica, da onde você é? Se apresente aqui para as tagarelas, por favor. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Jéssica, sou amiga da Paola, da Z, da Lu, também conhecida aí, desde que eu vim morar no Brasil. Eu sou paraguaia, na verdade, mas vim estudar no Brasil, daí acabei casando aqui, e hoje sou mãe do Augusto, que tem quase 9 meses já. Não, os dois estão bem pertinhos aí, o Isa e o Augusto. Sem piada sobre Paraguai. Eu quase ia Por fazer. favor, o Paraguai é bem legal, gente, sejam bonzinhos. Que legal, muito obrigada por estar aqui, Jéssica, com a gente. Obrigada pelo convite. E eu também trouxe uma pessoa muito especial que tem uma experiência com a maternidade de duas formas, né, Lu? Se apresenta pra gente, por favor. Então, meu nome é Luciane, eu sou missionária e também trabalho como doula, né? Servindo aí as mulheres durante a gestação, parto e pós-parto. É algo que Deus tem colocado no meu coração como um ministério também. E sou mãe de 3 filhos, né? A Ana, que tem 11 anos, o Isaac, que tem 7 e o Samuel, que tem 4 anos agora. Ai, que legal! Acho que a gente trouxe aqui mulheres com várias faixas etárias de crianças, né? A Zê e a Jéssica que estão passando aí pela fase do nenenzinho, né? Vocês sabem explicar bem melhor do que eu as fases da criança, tá, gente? Hoje é elas que vão falar. E a Lu, né, que tem também, além da experiência de doula, né, que acompanha toda essa questão do preparo da mãe, né, para gestar, para parir e tudo mais. É assim que fala, Lu, tá certo falar parir ou é feio? Não, não é feio, não. Não sei, né, vai que eu tô Tá falando tudo coisa certo. errada. E aí, tem também essa experiência com 3 crianças, né, com idades já diferentes de neném, então já passou também por essa fase. E por isso a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês três, e vocês podem também trazer um pouco da experiência de vocês, é verdade essa pergunta que sempre falo, essa pergunta não, essa afirmação, né, que dizem que nasceu um neném, nasceu uma mãe, isso é verdade? É verdade que muda total assim a mentalidade da mulher e parece que ela cria superpoderes que agora ela consegue ter assim aquele instinto de maternidade e ela sabe o que ela faz. É verdade, não é verdade? Compartilha elas estão rindo já da minha cara aqui. Mas eu quero ouvir de vocês, gente, por favor. É verdade, não. O que todo mundo gostaria de ouvir, mas não. Não é bem assim. Maravilhoso se fosse assim, né? Maravilhoso. Jéssica, conta um pouquinho pra nós. Acho que a Jéssica tem uma experiência bem interessante, né, Jéssica? Conta pra nós como você descobriu a sua gravidez.
Que eu acho que vai fazer gente. muito sentido, assim, a resposta do porquê não é assim. Eu acho que eu vou vender em algum momento essa história e vai bombar, assim, porque né, é engraçado agora, mas no momento foi bem assustador, assim. Eu estava atuando como missionária em Pomerode antes de me mudar para Benedito Novo, e eu me mudei para cá, comecei a trabalhar, estava um mês e pouco trabalhando, e eu comecei a me sentir mal e tudo, né? Mas pensei, puxa, é o cansaço, mudança, muita coisa. E enrolei o mês inteiro, quase, até decidir ir para o hospital. Porque meu marido falou, Jéssica, Aline, vai, vê o que está acontecendo. Vai que você está com uma crise de anemia de novo. Vai que é Covid, sei lá, qualquer coisa aleatória. Aí fui no hospital, né? Aí me atenderam e pediram para fazer o teste de gravidez, né? E a minha reação foi, eu sei que eu não tô grávida, né? Eu quero um exame de sangue para saber como eu tô realmente, né? E eu realmente ignorei muito a enfermeira, né? Eu só penso que eu fui muito idiota, né? Porque eu não queria fazer teste de gravidez porque tinha absoluta certeza que eu não estava grávida. Porque eu tenho um problema de ovário policístico e eu estava tomando anticoncepcional. Então, eu fiz o teste porque ela mandou, pedi o exame de sangue, fiz tudo certinho e fui buscar os exames. E pela bobeira, eu abri o primeiro, que era o exame de gravidez, né? Gente. Tava grávida. Eu Mesmo não tomando conseguia acreditar. anticoncepcional e com ovário policístico. Eu tava com meu marido Você no estava carro, grávida. a gente sentou, a gente abriu o exame e olhou, deu positivo, né? A gente E ficou não era Covid, né? Deu positivo. Não era Covid, graças a Deus, mas era o Augusto, né? Gente, tava grávida. E meu marido tava junto e a gente não conseguiu nem reagir. A gente olhou um pro outro. Sabe o que a gente falou? Eu olhei pro Daniel e falei, vamos pra Timbó tomar um café? A gente foi daqui até Timbó em total silêncio. Silêncio mortal. O que fazer com essa novidade, né? Então, assim... E você né? já tava de quanto tempo, Jéssica? Depois disso, foi? E você já tava grávida de quanto tempo? Até que, então, eu fiz ultrassom, fiz todo o que precisava. Quando eu fiz o ultrassom, eu já tava de 20 semanas. Capaz, uau. Uhum. Então, Isso, gente, isso significa bem quantos ruim. meses, por favor? Metade da gestação, na verdade. Tipo Metade assim, já tinha passado. Não pede para as grávidas falarem quantos meses, gente. É semana, é só colocar na cabeça que são 40 semanas o total. Exato, e se ela já tava de 20, gente, né? Metade já tinha ido. Metade. Agora já então, ajudou. assim, Pra foi muito assustador. Foi muito assustador e hoje a gente... Então, tipo, 40 semanas tu já tava de 20, então você teve metade do tempo aí pra se preparar, digamos assim, pra... E daí veio a negação primeiro, né? Porque eu não tinha isso, eu não tinha associado essa vontade na minha vida, eu não acreditava que era o momento. Eu e o Daniel pensamos muito em adoção sempre, então eu me recusei muito a vivenciar o começo da minha gravidez. Enfim, a continuidade da minha gravidez. Então eu comecei a trabalhar que nem louca, assim, louca não, mas trabalhar muito, focar nas coisas que eu deixaria de fazer porque eu teria um filho. Então eu não aproveitei esse momento em que eu descobri que estava grávida, porque eu não conseguia acreditar que quando um bebê nascesse, ia nascer uma mãe de mim. Talvez das outras mães sim, mas a Jéssica não passaria por isso. Tanto que, né, a Lu, por exemplo, a Lu veio oferecer ajuda como doula e eu não consegui nem aceitar a ajuda porque eu não conseguia nem aceitar a minha gravidez. Então foi difícil, foi bem delicado assim nesse momento. Hoje sou muito feliz. Então você poderia dizer para essa pergunta assim, né, nasce uma criança, nasce uma mãe, você diria que não é bem assim? Não, pelo menos não mãe da forma romantizada que se vê a mãe. Quando um bebê nasce, a mãe precisa acontecer. Ela tem que acontecer porque ela tem um bebê para cuidar. Mas não que isso é uma coisa romântica, né? Não é uma coisa como a gente vê nas propagandas de margarina. Podem falar mais aí, Lu e Zê, o que seria esse romantizar aí da maternidade, que vocês percebem? Existe uma quebra de expectativa daquilo que a mulher entende que vai ser a maternidade quando a criança nasce? Isso acontece? Como que funciona isso? É diferente para cada mulher? Como que é a experiência? Lu, que acompanha várias mulheres, e a Zê, que passou isso também há pouco tempo.
Então, eu acho que o que acontece, né, é que quando nasce, então, o bebê, logicamente você virou mãe, né, que a partir daquele momento, né, mas você continua a mesma pessoa de ontem, né? Digamos assim, nada mudou, além de seus hormônios estarem todos eles muito doidos ali dentro, né? Então, nada mudou nesse aspecto, né? Você continua a mesma pessoa de ontem, e agora você tem um filho. Acho que essa parte romântica que a Jéssica relata é aquilo que a gente vê muito, que às vezes as pessoas falam: ah, não, você vai ver, a hora que você olhar o seu filho, já na hora nasce um amor assim, que vai explodir de seu peito e tal. E não é essa a realidade. Eu acho que esse é um choque para as mães, é perceber que não, o amor, para nós, ele é muito relacional, né, seres humanos, né? Não é esse amor que Deus tem por nós. Então, ele é muito relacional e a gente precisa se comunicar para poder amar, né? Assim, então você não tem essa relação já de cara com aquela criança, mesmo que você tenha parido ela, né? Mas você vai construindo, e eu sempre digo isso para os casais, né? Eu digo para eles assim, quando eu deixo eles lá na maternidade, depois, né, que o bebê nasceu, a gente foi pro quarto, já fiz lá todas as primeiras instruções, já amamentou, tudo mais. E eu digo assim, olha, eu tenho certeza que daqui a um mês, né? Tudo isso que hoje parece meio estranho, uma coisa assim, parece que você tá olhando o mundo do lado de fora, assim, é uma coisa meio estranha o primeiro dia. Você olha aquela criança e pensa, meu, eu tenho um filho, né? Não acredito, É assim, tipo, eu tenho um filho. Parece que tá olhando o mundo do lado de fora, as pessoas giram, as coisas acontecem e você tá do lado de fora dele. É uma coisa um pouco aleatória, assim, você processando aquilo tudo, assim. Eu digo ter certeza que daqui a um mês, quando geralmente eu visito as famílias 3 vezes presencialmente, né? Uma vez quando logo que chegam em casa, depois com 15 dias, depois com um mês, né? Aí eu digo, aí sim a gente vai poder falar sobre amor, sobre amar ok. alguém, né? Porque vai a cada dia aumentando. E hoje também amamos nossos filhos mais do que lá no começo, assim, né? Então é uma coisa que é num gradativo, no viver aquela maternidade, no aprender. E se tem uma coisa, assim, em relação a essa questão do ser mãe ou ser pai também, né? Indiferente aí, que eu sempre digo para os casais não é um automático, ninguém nasce sabendo, mas a gente precisa aprender e buscar aprender, sabe? Porque o coração é extremamente enganoso e a palavra já diz isso, né? Que o nosso coração é enganoso. Então, não queiram educar os filhos ou ser mãe pelo feeling de vocês, né? Por algo que Ok. está no coração. Porque vai dar errado, né? E mesmo estudando E a vai dar gente errado traz as também, mas eu digo experiências de casa, né? O que a gente sabe exato. fazer é aquilo que a gente viveu, né? E nem sempre aquilo que a gente viveu é o ideal também, Então, né? assim, a gente precisa buscar, precisa aprender, precisa se inteirar, precisa procurar saber como, né? Então, não é assim um automático que nasce ali junto com o bebê e a mãe sabe fazer todas as coisas. E tem o aprendizado. E aí vem para aquela outra questão que tu levantou ali da culpa, né? Que só aqui para fechar, assim, eu não gosto dessa ideia da maternidade como uma culpa, né? Eu sempre digo que ela é aprendizado. Você está aprendendo Uhum. todos os dias, né? A como lidar com as situações. E cada vez que a criança vai se desenvolvendo, vão ter as novas, como a Zê falou, agora estamos na introdução alimentar, né? Então eu vou aprender como lidar com o bebê na introdução alimentar, o que que acontece, o que que muda, isso e aquilo. Então, para cada nova fase, né, vão ter aí os desafios, o aprendizado. E acho que se a gente tirar essa carga do é uma culpa que eu tenho porque ele não tá comendo direito, uma culpa que eu tenho porque Ok. não é culpa, é aprendizado. Aquela criança tá aprendendo a ser alguém que Humano. há meses Né? atrás ele ainda estava ali dentro do útero e não precisava fazer nada, e agora ele precisa se alimentar, comer, trocar fralda, colocar roupa, isso, aquilo. É muita coisa, né? E ainda um cérebro se desenvolvendo, que levam 18 anos, né, para chegar até o final do desenvolvimento. E a gente quer juntar tudo isso e colocar culpa, 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 né? Essa não é a palavra. Eu acho que a maternidade, ela é aprendizado e não culpas eternas de milhares de coisas, né?
Então, talvez a gente poderia dizer que a gente vive em dois extremos, assim, né? Em romantizar, como a gente colocou aqui, né? De que, ai, nasceu o neném, já nasceu a mãe, toda aquela coisa romântica. Mas também existe, então, o outro ponto de enxergar a maternidade como algo totalmente negativo, né? Claro que a gente sabe que tem muitas mães que também passam por toda a questão de depressão pós-parto e não conseguem encarar a maternidade dessa forma, né? Mas a gente está falando aqui agora de uma realidade saudável, né? A gente não está falando dessas questões, né? Mas eu vejo, por exemplo, conversando muito com a Zê sobre maternidade, como ela encara, ela sempre quis ser mãe, né? Então, diferente do relato que a Jéssica traz, né? Que não queria ser. Como é que é isso para você, Zê? Como é que você poderia falar sobre a tua experiência como mãe? Eu vim de um quadro de depressão quando eu descobri que eu tava grávida. E aí, até foi engraçado que daí eu tava fazendo a vacina por causa da gravidez e tal, e a mulher falou: agora você não vai mais ter tempo pra ter depressão, assim, né? Nossa. Tipo, eu pensei, cara, quem dera fosse assim, né? Mas Assim, graças a assim. Deus. Quem fala Não, isso, galera? não é. Mas Quem o fala Senhor derramou muita misericórdia, assim, e realmente é que eu saí do trabalho, já estava 2 semanas grávida e não sabia. Mas o sair do trabalho, na época, o ministério, né, foi o que me fez encontrar equilíbrio de novo com relação à depressão. Então eu consegui lidar de uma forma bem leve com a gravidez, assim, para nós foi uma surpresa positiva. A gente se alegrou muito. E diferente da Jéssica, eu descobri bem no início, assim, né? Eu tava realmente, acho que de 2 semanas quando eu descobri que eu tava grávida. 2 de 40, né? Paulo, pra você Obrigada. saber. Isso, De isso 40, ajuda, né? Isso, ajuda a é. entender. Então demorou muito até que ele nasceu, assim, né? Ele veio com 39, da Jéssica ainda veio com 37, né? O Augusto nasceu. Então ela Mesmo. teve menos tempo 37 e ainda. 4 dias. Então, mas realmente assim, eu percebi que o Senhor derramou muita graça e eu me preocupei, mas cuidei para não me preocupar excessivamente, porque eu sabia que depois as coisas ainda iam ficar mais difíceis com relação aos hormônios e tudo, né? Então, se eu já tinha um quadro de depressão, eu tinha que ter ainda mais cuidado. Mas realmente foi bem tranquilo, assim. A amamentação não foi fácil, mas acho que não é fácil pra ninguém. A Lu tava ali pra me ajudar, de vez em quando eu mandava um áudio pra ela, ela me respondia, que fez toda a diferença. Então, isso é uma coisa que eu sempre digo também para as meninas que estão grávidas e conversam comigo sobre, que a informação ela faz toda a diferença, assim, né? Por exemplo, quando o Ezra tava, desculpem os detalhes, saindo, coroando, como se chama, eu sabia que aquela dor significava, esse é o final. Porque eu tinha me informado, né? Então, Legal. isso me deu, assim, o gás de continuar, de terminar aquilo que eu tinha começado, né? Então, mas uma coisa que eu queria falar sobre a culpa, enquanto a Lu falava, eu pensei sobre isso, que eu acho que a gente se culpa muito como mãe, porque a gente sabe os impactos que os nossos pais tiveram na nossa vida, assim, né? Então, acho que tem muito a ver com a maneira como a gente vê os erros dos nossos pais. Se a gente vê ainda eles como culpados por tudo aquilo que a gente está vivendo hoje, ou se a gente olha para eles com olhos mais misericordiosos, né? Agora que eu tô com um filho, eu consigo olhar para a situação da minha mãe, do meu pai, com um olhar muito mais misericordioso, né? Eu penso hoje, se eu acertar com Ezra um pouco mais do que minha mãe acertou comigo, cara, isso é uma vitória. Com E aí certeza. eu pensei isso da minha mãe, né? Se ela só acertasse um pouco mais comigo do que a mãe dela acertou com ela, já foi uma vitória. E ela fez isso. Nossa, Então que ela é forte. uma vitoriosa, né? Que forte, Zé, É. você falar isso, porque a gente até comentou aqui, né? A maternidade também é diferente pelas experiências que a gente tem com os nossos pais. A Lu falou, né, que é pra gente não vivenciar a maternidade só a partir do nosso coração, também por conta dessas experiências que a gente tem, né? Mas você traz isso e realmente, né, poder olhar para os pais com essa misericórdia, agradecer pelo que eles fizeram e saber que provavelmente eles também fizeram o melhor que eles podiam com o que eles sabiam, né?
Eu acho que isso é bem curativo aí para as nossas vidas, né? E também na vida dos filhos, né? Como a gente vai lidar com os filhos. E eu acho que aqui entra o grande poder do evangelho, né? Saber que o evangelho, ele dá para nós uma nova história e uma nova vida. Então, poder viver a maternidade a partir do evangelho. Isso faz sentido para vocês, meninas? Como é trazer isso para a prática, assim, da maternidade? Isso realmente ajuda? Como é que vocês fazem para trazer essa verdade do evangelho ali para os desafios da maternidade? Eu aprendi Eu sempre uma frase. Desculpa. Eu aprendi Pode uma falar, frase com os pais do Daniel que fez toda a diferença para olhar para meus pais e conseguir olhar também para o meu filho e pensar na minha missão agora na vida dele, né? Que no nosso casamento, o pai do Daniel falou para ele, filho, nós erramos muito com você, mas nenhuma das vezes foi de propósito. A gente errou e a gente é consciente disso, mas a gente sempre buscou acertar. A gente sempre buscou fazer o melhor e fazer o certo por você. E essa frase fez toda a diferença na minha vida quando eu olho para minha mãe e eu penso no meu pai também. Eles erraram, sim, mas não foi querendo errar, não foi querendo me fazer mal. E hoje eu olho para a vida do Augusto e eu penso, puxa, eu posso estudar, eu posso me formar, eu preciso aprender como educar do melhor jeito possível, mas eu sou consciente de que eu vou errar também, mas nenhuma vez eu quero errar conscientemente, eu quero buscar fazer o certo. E a misericórdia que Deus entrega, né? A graça de Jesus, o perdão, né, que a gente recebe de Deus, é uma coisa que transformou a minha relação com o Augusto, que foi um pouco difícil no começo, porque eu precisei perceber que eu tinha muita dificuldade em ser filha. E a partir do momento que isso foi uma coisa trabalhada na minha vida, eu consegui amar a maternidade. Eu consegui receber a maternidade de braços abertos. Vocês estão me fazendo chorar já. Já tô chorando aí. Deve ter mais gente trabalhar a questão de ser filha na minha vida. E isso fez diferença. Eu acredito que para vocês também. A gente se relaciona com Deus de uma forma diferente a partir do momento que Deus coloca um ser na tua vida pelo qual tu é responsável, né? Ainda tem um livro que às vezes eu indico a leitura dele, que se chama Maternidade Lidando com as Próprias Sombras, né? E ele fala justamente sobre isso, que nesse momento em que a gente entra dentro do puerpério, né, após o nascimento dos filhos, e o puerpério agora não é só essa quarentena de 40 dias que o pessoal às vezes tem, né? Não pode lavar o cabelo? É, como se terminando os 40 dias você desligasse um botão e tudo voltasse a alguma normalidade, assim. Não pode tomar banho, não pode, acho que, lavar cabelo, a mulher fica fedendo, então, tipo... Muitos temos bastante, né, pro puerpério, mas assim... para dentro do puerpério tem uma carga de hormônios muito forte, né? Que agora você ganhou gradativamente em 9 meses e diminuem num impacto de 40 dias, né? Entre aspas, agora eu coloco aqui. Então, isso é uma carga emocional muito grande. Tem a vivência aí do novo ser que chegou, né? Ou você conseguir aprender a lidar com tudo isso. Tem o reviver quem eu era como filha, né? O que eu vivi, tudo isso vem à tona para dentro do puerpério de uma forma muito impactante, assim, né? Todas essas coisas e realmente a misericórdia de Deus de conseguir aí no nosso coração equilibrar todas essas coisas e nos direcionar e mostrar tudo isso. Para algumas vai ser um caminho mais pedregoso, outras vão precisar de um auxílio psicológico mesmo lá na frente, né? Se às vezes chega a uma depressão pós-parto, mas muita coisa, eu sempre digo assim, olha, se a gente conseguir trabalhar já na gestação essas situações, porque elas vão vir para dentro do puerpério, né? Esses momentos em que a gente vai se flagrar em relação a tudo isso. E depois para dentro da maternidade também. Aqui a gente falou sobre se o evangelho e tal muda o nosso papel como pais e tudo mais. Deveria, né? Se não está mudando é porque tem, né? Então, assim, a gente está deixando literalmente de lado isso. Eu acho que uma das coisas mais lindas que a gente pode fazer no relacionamento com nossos filhos é reconhecer o perdão.
né? Aquilo que Deus fez por nós, que a gente possa chegar para os nossos filhos e reconhecer os erros que a gente faz como pais. De dizer, olha, desculpa, eu falhei mesmo hoje, eu não devia ter agido assim, assim, dessa forma. Eu fui falho. E ser franco e verdadeiro para com os filhos, sabe? Você não precisa ter uma postura de quem está na centralidade, dono de toda a verdade o tempo todo, né? Eu acho que isso é uma das coisas que o evangelho mais me ensinou dentro da maternidade. É que eu posso sim sentar com uma criança de 4 anos e dizer para ela, eu errei, né? Eu errei com você. Me perdoa, né? E que isso é maravilhoso, sabe? Que Deus nos permite poder fazer isso. E eu acho que só isso já é uma enorme mudança que nós Nossa, podemos total. ter dentro da maternidade, sabe? Se reconhecer. Uma vez eu fui até autuada quase por uma pessoa mais velha do que eu, da nossa família, da qual eu precisei dizer para a pessoa na frente da minha filha: olha, por favor, não faça isso, deixe com que ela aprenda por ela e tal, né? E depois essa pessoa super me assim brigou comigo dizendo que eu não poderia nunca repreender uma pessoa mais velha na frente de uma criança, porque isso você perde autoridade sobre os seus filhos, né? Eu disse, não, eu estou ensinando para os meus filhos que nós erramos também e que a gente precisa pedir perdão, sabe? E é isso que eu estou ensinando para eles, e não que eu sou detentora de toda a autoridade. Lógico que eu tenho, né, o respeito e a autoridade dos meus filhos, mas eu não consigo isso de uma forma impositiva, né, de uma forma autoritária, né? Eu consigo isso mostrando para eles também minhas fragilidades, né? Isso não faz de mim Isso, menos mãe, né? Tipo, mostrar as minhas fragilidades. E agora, só terminando com uma brincadeira aqui, uma vez uma amiga minha postou ainda nos stories, assim, os filhos brincando num playground de um parquinho de diversão, assim, ali numa piscina, e ela sentada assim, e ela filmando eles e escreveu embaixo. Eu fico olhando eles tão bonitinhos assim, brincando e pensando o que eles vão tratar no futuro na terapia do que eu fiz para eles. Né? Então, eles vão sim tratar coisas no futuro. Né? Interessante, gente. Que legal perceber essa ótica, assim, acho que também ajuda a tirar esse fardo da culpa, mas não isenta de responsabilidade, né? Eu acho que a maternidade, ela é sim uma responsabilidade. Por favor, vocês me corrijam. Como eu falei aqui, gente, eu não sou mãe ainda, não tive essa graça ainda. Se o senhor quiser virar. Mas tira esse peso, né? E eu acho que a gente hoje vive numa sociedade onde coloca pesos que não deveriam ser colocados, e inclusive na igreja, né? Vamos falar do nosso contexto de igreja, né? Muitas vezes a gente acha que não. O papel da mulher é ser mãe, então ela já tem que saber ser mãe. E ela tem que desejar isso mais do que tudo na vida, senão ela não é uma mulher virtuosa, né? E o quanto eu percebo assim, o quanto eu já acompanhei mulheres que tinham crises existenciais muito sérias por ter problemas com a maternidade e a maternidade ter sido encarada como, é o teu papel como mulher para você servir ao Senhor dignamente, você tem que ser uma ótima mãe, senão você cai fora, né? Então, para você que está ouvindo esse podcast agora, volte no episódio de feminilidade, que a gente fala sobre o papel da mulher, que vai além da maternidade, mas que a maternidade também é uma forma de exercer o ministério para a glória de Deus, né? De você plantar sementes na vida dos teus filhos, como a Lu falou, de perdão. E eu lembrei, quando a Lu estava falando disso, sabe? Eu lembrei daquele texto de Jesus, quando Jesus diz, né? Deixe vir a mim os pequeninos. Tipo, por que que às vezes a gente quer ter essa postura de autoridade com as crianças se o próprio Jesus desce primeiro até a humanidade, né? Ele desce da glória e vem até nós. E o próprio Senhor, ele também desce às crianças, que na época não tinham valor nenhum, né? Mas o Senhor coloca elas no centro e diz: venham, deixa vir a mim, né? O reino das crianças. Então, isso é muito, muito maravilhoso, né? Vocês têm essa visão também sobre essa questão da maternidade na igreja? Vocês acreditam que é um assunto que a gente precisa abordar de alguma forma diferente? Como que é isso para vocês?
Eu acho que, falando na questão da igreja agora em si, né, daquilo que compete ao evangelho dentro do maternar, tem muitas discordâncias também, né? Não é uma Uhum. coisa unânime de como nós devemos educar nossos filhos de acordo com o evangelho. Isso é uma Seria um outro temática, tema, né? é, Esse é uma podcast. temática, assim, sabe? E algo que eu gosto também de falar sobre isso, porque eu acho que tem muita coisa, assim, errônea, porque pode levar, sim, a uma educação bem autoritária, com enrustida de evangelho, né? E que pode ter frutos nada legais, assim, né? Então, eu acho que nós, pais que estamos à frente do ministério, que é o caso aqui de todos nós, né? Uhum. Também tem mais esse quê ainda do estar à frente do ministério da igreja e aquilo que Deus colocou como prioridade para minha vida, como ministério, a minha família, e aí o ser o pastor da igreja e tudo mais, né? Em que Uhum. lugares eu coloco isso e o quanto eu consigo equilibrar essas coisas, né? Porque senão eu posso tender muito para um lado e isso também ser prejudicial no meu relacionamento com família, com filhos e tudo mais, né? Então acho que tem E acho que não é muita nem coisa. só para quem é pastor, né? Mas tem muitos crentes hoje que acham que, eu vou servir a Deus só na igreja. E aí vive só dentro da igreja e às vezes esquece da família dentro Exato, de casa, exato, né? Ou na igreja é também. uma coisa, em casa é outra, né? Total, Uhum. exato. Igreja, trabalho, né? Ainda fora da Isso. igreja, eu servir na igreja e em casa, Uhum. tipo, né? Aí os filhos, eu sempre digo, filhos são uma esponja de absorver tudo o que acontece na vida dos pais. As meninas sabem que os bebezinhos já Já de respondem. Se bebê. vocês não estão bem entre vocês, eles já ficam chorosos naquele dia, não dormem direito, fica Que exigindo doido. mais, né? Então, assim, as crianças elas absorvem muito o que acontece dentro de casa. É impossível você conseguir passar neutro diante deles, né? Então, assim, o que vocês estão vivendo como pais e tudo mais, eles absorvem. Isso é a gente lembrar quando a gente era criança. O quanto a gente absorvia daquilo que os nossos pais viviam, né? E por mais que eles talvez tentassem esconder as coisas que estavam acontecendo, a gente Criança sabia, capta, né? né? E Uhum. a gente vivia aquilo, quer ser ficando mais nervoso, respondendo e tal. A gente tinha forma de extravasar e dizer esse ambiente não tá saudável, né? E eu acho que, infelizmente, a gente tem encontrado muito desequilíbrio dentro das famílias e ambientes nada saudáveis, mesmo dentro das famílias cristãs, né? Ambientes Uhum. nada saudáveis, assim, onde você terceiriza a educação dos filhos, não só para a escola, mas para as telas, para as mídias, para tudo, assim, Uhum. né? E, gente, eu acho que a gente tem que olhar de novo para o nosso papel, né? Daquilo que Deus confiou em nossas mãos, esse ministério, Uhum. então, de ser mãe e pai, né? Sem negligenciar, sabe? Sem querer terceirizar, ou então só aquela coisa do tipo, isso é cansativo. É cansativo mesmo, é isso aí. Uhum. E a gente precisa encarar que vai ser Uhum. cansativo mesmo, e eu preciso encarar isso de frente e fazer bem Uhum. feito, né? Digamos assim, não sentar nos. Tipo assim, porque esses dias eu li algo sobre isso, né? A gente às vezes olha a maternidade, tipo, eu não quero me cansar, não posso me estressar, porque eu não posso ter problemas psicológicos com isso, e aí eu deixo meus filhos ao léu, né? Digamos Aham. assim, sem uma educação, sem um lar saudável, porque, tipo, eu não Eu posso não posso. sair, né? E Uhum. assim, não tem nada mais se abdicar de mim mesmo do que se tornar pai, né? Não é Uhum. mais o eu no centro, né? E não é por Uhum. isso porque aí eu perdi minha identidade. Não, não é que você perdeu sua identidade, né? Uhum. Tem um cara na internet que se chama André Costa. Ele tem uma banda, eu não lembro o nome da banda, eu sempre esqueço. Mas o cara fala muito sobre família e tem uma frase dele que ele diz assim que os filhos não dão trabalho, os filhos são o trabalho. E eu acho muito legal essa perspectiva assim, né? Às vezes a gente quer ter filho para ser servido e Uhum. nossa, isso dá muito errado, porque eles nunca vão alcançar as expectativas assim que a gente coloca se a gente espera dessa forma, né? Nossa. É exatamente isso, é abrir mão. Esses dias eu tava assim, meio cansada e eu só queria dormir. E eu pensei,
nunca mais eu vou dormir o tanto ou como eu gostaria, a qualquer hora, como era antes, né? Aí eu só quero trazer assim um consolo de um conselho que uma amiga trouxe. Ela falou: quando eles forem maiores, os filhos, você diz assim: agora a mãe vai dormir. E quando a mãe acordar, nós vamos fazer faxina. E aí, ninguém vai querer fazer barulho. Então, isso me consolou. Eu estou feliz novamente. Em algum Ninguém vai querer que a momento, mãe acorde. em algum momento eu vou poder dormir de novo, muito assim, né? Mas não é agora e não é o momento, né? Agora ele precisa de mim e ele é uma coisa que eu sempre pensava isso com relação à minha mãe, né? Eu não escolhi vir para o mundo, ela me trouxe, então ela tinha uma responsabilidade. Mas agora é justamente a mesma coisa com relação a ele, né? Ele não escolheu e agora eu tenho uma responsabilidade com relação à vida dele, né? Legal isso. Eu acho que a questão da responsabilidade, ela às vezes é tratada como, meu, agora você só vai ser uma pessoa responsável, você nunca mais vai poder olhar para si mesmo, porque agora tudo na sua vida vão ser os filhos, porque a gente ouve bastante assim, nossa, tudo da minha vida são meus filhos, eles são tudo para mim. Hoje eu olho, escuto essa frase e penso que triste quando nossos filhos são tudo, porque daí a gente carrega eles de expectativas, né? Se a gente for pensar como foi quando a gente era criança. Quando a gente não era criança que nossos pais desejavam, vinha frustração. E a gente pode aprender disso e mudar aquilo que a gente gostaria que tivesse sido diferente na nossa infância, por exemplo, né? Eu tenho visto a maternidade como uma nova oportunidade para restaurar coisas que tu gostaria que tivesse sido diferente na tua infância, né? É Deus te dando a possibilidade de reviver algumas coisas, mas lembrando que tu não é o centro, né? Se a gente for ver a própria obra de Cristo, né? Jesus não veio para esse mundo para ser glorificado simplesmente, ou para que ele pudesse ser reconhecido como o grandioso Filho de Deus. Ele veio porque fazia parte de um plano, né? Eu creio que a maternidade, né, cada criança que existe, cada bebê que nasceu e que ainda vai nascer, é parte de um plano de Deus. E nós, novamente, somos instrumentos de Deus nesse grande plano maravilhoso que ele tem. E que dádiva e que presente poder fazer parte disso, né? E que incrível, né? O evangelho que nos ensina a ser filhos, porque em Cristo a gente vê como é a filiação dele com o Pai, né? E o evangelho que nos ensina a ser pais, né? Mãe e pai, a exercer a maternidade. Acho que é só o evangelho mesmo que consegue fazer isso, né? Trazer novas perspectivas e trazer graça sobre isso e nos fazer enxergar os desafios, porque é desafiador, né? Com outros olhos, né? Sem romantizar também, mas com olhos da realidade, porque a própria encarnação de Cristo, ela é isso, ela é a realidade, é Cristo encarnado na realidade, então eu acho que é a gente aprender a vivenciar isso em todos os âmbitos da nossa vida, né? E eu tô olhando para a Lu e vocês falando de crianças, né? De não poder dormir mais e tal. Mas acho tão divertido hoje. A Lu já tem filhos grandes e ela posta nos stories. Eu adoro essa série, Lu, por favor, faça mais das conversas na mesa. E eu morro de rir com os filhos da Lu, eles são uma figura. E aí, às vezes, eu comento com o Israel, eu falo assim, cara, como será que vai ser? Porque também tem o lado divertido, né? Mas como a gente muitas vezes só olha pro, tipo, ai, quando chegar tal coisa vai ser melhor. Exato. Mas Não o vive Senhor também hoje, né? nos ensina o contentamento, né? Acho que, Lu, vamos encerrar com isso. Como podemos vivenciar o contentamento da maternidade? Você tá aí com 3 crianças de 3 fases diferentes, passando por 3 coisas diferentes. Como vivenciar o contentamento sem só esperar a próxima fase, mas vivenciar isso? Exato. Eu acho que esse é o gostoso da maternidade, né? É ver esse desenvolver da criança e você fazer parte disso é fantástico, assim. Eu acho que é incrível de tu ver, e principalmente nessa primeira fase, né? No primeiro ano, então, ali de vida, é tudo Onde muito vocês estão, rápido, né? É tudo muito rápido, né? Logo já passa para a próxima e já tem novas habilidades de um mês para o outro, assim, é incrível, Que né? legal. É muito rápido, assim. Agora eu já tô na fase em que isso acontece um pouco mais lento, mas mesmo assim, cada criança na sua diversidade, com o seu jeitinho, com o seu temperamento, assim,
Então é incrível, é muito gostoso de poder vivenciar isso. Eu acho que é quando você olha assim, né, diante desses momentos como família, assim, e pode ter esse privilégio mesmo de aprender com eles também a perspectiva com que eles olham o mundo, sabe? Com uma simplicidade, com uma leveza de viver, assim, é muito incrível. Isso é muito gostoso, porque às vezes faz com que aquela montanha de problemas que você criou na sua cabeça para resolver determinadas coisas, para eles é uma coisa tão tranquila, assim, tão Legal. leve, sabe? Ah, né? É porque não consegue ver naquela perspectiva toda de detalhes, assim, para se viver, né? Que a gente começa a criar. Então, eu acho que isso é muito gostoso, é muito especial quando, como Deus pode nos ensinar. Por isso que ele fala, né? Quem não for como uma criança não entrará ao reino dos céus. E ele não tá falando ali em relação a quem peca mais A ou peca salvação. menos, né? Sim. Mas sim em relação a isso, sabe? Em conseguir estar aberto para essa forma de amar de uma forma tão simples, assim, porque a criança, ela te ama do jeito que você é, sabe? E da forma como você. E assim, a gente viu isso agora no cuidado quando a gente estava doente, sabe? Estávamos todos aqui doentes e quando. Eu postei ainda sobre isso, né? Quando o Isaac adoeceu, aí a Ana já estava melhor, a gente precisou sair de casa por umas 2 horas, e eu disse para ela, não tem celular, né? A gente tem um telefone fixo em casa só, e ela também não sabia usar ele, assim, né? Daí eu disse, olha, filha, eu vou te ligar. Eu te ligo para perguntar como as coisas estão. E aí eu liguei para ela, e ela disse assim, mãe, tá tudo bem, Isaac já acordou, ele estava todo suado por causa da febre, daí eu dei um banho nele, bem gostoso de banheiro. E agora eu tô levando ele para dar uma voltinha ali fora. Aí ele tá com fome, ele vai comer, né? E naquela hora, assim, ouvindo aquele áudio no carro, eu disse pro Alex, cara, isso é como se Deus olhasse naquele momento e dissesse assim, Tá dando certo. tá dando Continua. certo, você tá no caminho, né? E aí ele olhou pra mim e falou assim: ela não tá fazendo nada mais do que você faz por eles, né? Assim, ela tá justamente reproduzindo aquilo que é o Repetindo. cuidado que você teve com ela quando ela estava doente, né? E ela tá reproduzindo com o irmão, assim. Então, como é gostoso de poder ver isso, sabe? De vivenciar esses momentos, de ter esse privilégio. Eu acho que isso é maravilhoso, assim, dentro da maternidade. E aproveitar esse tempo presente. Aí eu sempre digo onde é que tá para apertar o botãozinho, assim, porque a Ana já tem 11 anos, né? Então logo ela já tá aí na adolescência e, tipo, onde dá para congelar e ficar criança, né? Ai, porque é tão gostosa essa fase em que eles estão, assim, é tão gostoso. E aí tá chegando a adolescência na porta da nossa casa, né? Eu, tipo, queria desligar o botão, mas eu sei que lá também vão ter momentos muito interessantes pra gente viver, né? E tô na expectativa aí do que virá adiante. Mas é isso, sabe? É de aproveitar esse tempo. Porque por mais que pareça clichê essa coisa de o tempo passa, ele realmente passa, né? E hoje, quando eu E olho acho que assim isso é consolador também, né? Saber que passa. Pra quem tá passando por um momento difícil, saber Exato, que exato. passa, É uma fase, né? aquela coisa de fase em fase a gente vai passando, né? E hoje, quando a gente olha o Samu, já tem 4 anos, daí a gente pensa, caraca, a gente não tem mais bebê, né? Então, Pode vir assim, o quarto, Lu. né? Então, assim, né? E você fica naquela expectativa, tipo, da próxima, de como vai ser, e vivendo cada momento, porque para cada criança é diferente, é uma delícia, assim, é muito bom. Legal. Foi engraçado que no final Gente, de semana. pode falar. No final de semana eu tava junto com a Z. E daí a gente tava com nossos bebês convivendo. E é muito engraçado como cada um tem uma personalidade tão diferente. E é tão gostoso ver cada um na sua particularidade se desenvolvendo. E como muitas vezes aquela frase de tudo vai passar, isso é um consolo. Mas por outro lado, o vivenciar cada fase nova, aprender junto com eles essa vidinha deles que eles estão construindo e que a gente está ajudando eles, né? Como é precioso poder fazer parte disso, né? E que eles, de certa forma, também estão, né? Ajudando, porque sem eles não existe maternidade, né? Então, olhar nessa perspectiva de que são dois seres humanos aprendendo. Um tá aprendendo a ser humano. E a outra tá aprendendo agora a nova fase no ser humano, que é ser mãe, né?
e que o Senhor esteja cuidando disso. Zê, eu quero que você traga uma palavra final aí para as nossas ouvintes, uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo. Deu para chorar já nesse episódio. Você que está ouvindo esse podcast, você pode deixar aqui embaixo também os teus comentários. Você pode mandar lá no meu Instagram, Paola Milbauer, sobre o que esse episódio ele tocou na sua vida, o que ele foi importante para você. A gente quer ouvir vocês. Eu quero poder trazer mais temas também relevantes aqui nesse podcast. E eu quero finalizar com uma mensagem, então, para cada de vocês, né? Para cada ouvinte nossa. Então, eu vou começar com a Z e vocês já vão pensando aí numa frase final, uma prática, talvez, um desafio que vocês querem deixar para as ouvintes. Uma coisa que é uma ajuda para mim muito grande quando eu penso com relação à culpa e ser uma boa mãe, que é um desejo que a gente tem, é que eu sempre penso que quanto mais perto de Deus eu tiver, melhor mãe eu vou ser, porque o Senhor vai poder moldar o meu coração como Ele deseja, mas também o Ezra vai poder experimentar a partir de mim o que é ter um relacionamento com esse Deus, assim, né? Então, a minha oração sempre é para que eu não impeça ele de conhecer a Jesus de verdade. E eu sei que a minha parte é estar perto desse Jesus realmente, né? A maternidade, ela é muito maravilhosa quando a gente pode contar com Deus, contar com a presença dele. E algo que tem sido muito precioso nessa minha caminhada com Deus e com a maternidade é essa necessidade de buscar ser uma melhor filha de Deus, cada dia ser realmente mais filha de Deus, para poder ensinar meu filho como ser filho de Deus, além de ser meu filho, né? E não ensinar ele que ele tem que ir na igreja porque eu sou missionária, porque eu sou obreira, mas porque nós vamos lá porque nós amamos a Jesus. E nós somos filhos de Deus, e é isso que conduz a nossa vida. Muito, né? É isso aí. Glória a Deus. E eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso tudo aqui, né? É esse recomeçar, essa oportunidade que Deus nos dá como filhas, como mães, né? Essa graça deles sem medida, que nós podemos também agora passar para os nossos filhos através da maternidade, esses novos recomeços, o todo dia, né? Debaixo da graça dele como família. E aquilo que a Zé falou, eu também sempre penso sobre isso, né? De como eu posso colocar pequenas porções do amor de Deus ali na vida dos meus filhos através daquilo que eu vivo também com o Senhor Deus, né? Em palavra, em oração, em buscar a Ele e como família, né? De buscarmos a esse Deus. E se você tiver a oportunidade de ser mãe, vá, faça, seja, né? Viva esse chamado, essa oportunidade, essa bênção e esse ministério. Não tenha medo daquilo tudo que ronda, né? Que às vezes a gente ouve falar de vai ser assim, ou vai perder tal coisa, ou vai deixar de ganhar aquela outra, né? Viva esse momento aí, com certeza Deus vai dar a graça e vai suprir, busque aí o conhecimento, como disse a Zê também, né? Tem uma doula, chame a Lu. E aí vai. Quem tiver aí na fase, né, de gravidez, tá pensando em engravidar, gente, vou deixar aqui embaixo na descrição o arroba de todas as participantes, se você também quiser falar com elas, conversar com elas sobre aquilo que elas trouxeram, eu tenho certeza que elas vão também ouvir vocês. Então aqui embaixo tá o arroba da Lu, tá o arroba da Zê, o arroba da Jéssica também, para você chamá-las. E para você que tá aí, né, trilhando e pensando em engravidar, ou talvez na gravidez, a Lu é doula, então ela também pode te acompanhar e trazer todo esse conhecimento, né? Lu, você já sabe, né? Eu ainda não tô grávida, mas eu vou precisar da sua ajuda. Pode chamar. Complementando o meu conselho, né? Aceite ajuda, busque ajuda. Você não precisa passar por tudo isso sozinha, né? Eu acredito que boa parte do que a gente sofre muitas vezes é por uma decisão errônea de crer que você precisa dar conta de tudo sozinha. Você não precisa, querida. Você não precisa. Peça ajuda. Isso é o maravilhoso do ser filho em Deus, né?
e o de ser criança, né? O chamado de ser criança é um chamado de nós sermos dependentes do Senhor. Dependência, E exato. também na maternidade. E eu queria encerrar, gente, dizendo para você, elas falaram muito aqui sobre vida com o Senhor. Talvez você ouviu esse podcast hoje e você olhe para sua vida e você pense, minha nossa, o que que o meu filho está aprendendo comigo? Eu acho que as minhas atitudes não estão condizendo com aquilo que eu creio. Eu quero te dizer que sobre a tua vida o Senhor também derrama a graça. E é Ele que diz, vem, eu te chamo, eu quero um relacionamento contigo. Você não precisa esperar estar pronta para ter um relacionamento com o Senhor. É no relacionamento com o Senhor que a gente também aprende. E por isso hoje eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer o convite para você desenvolver uma intimidade com o Senhor, para você buscar esse Deus de todo o coração e entender que relacionamento com Deus vai muito além de uma religiosidade, né? Mas que é um relacionamento que envolve inclusive a maternidade e todas as áreas da nossa vida. Então fica o convite para você e eu posso te ajudar nessa jornada. Por isso segue lá o meu perfil, me chama no direct para eu também te apresentar aí como você pode desenvolver um relacionamento saudável com Deus. E fica aqui para vocês um grande abraço de todas nós, né? E que Deus abençoe a sua maternidade e que Deus abençoe a sua vida. Espero que esse podcast tenha sido bênção. E nós nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau. Tchau. Novos episódios quinzenalmente nas segundas-feiras. Ouça também pelas outras plataformas de streaming.